Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos do Orçamento do Estado. Até dia 10 de outubro o Governo irá entregar o Orçamento do Estado para 2024. O Parlamento vai debater a proposta na Generalidade nos dias 30 e 31 de outubro. Um documento que tem impacto direto na vida dos cidadãos e que numa altura de crise em Portugal torna-se ainda mais relevante. Já se conhecem algumas das medidas que hoje iremos passar aqui em revista. Para fazer a análise convidamos o editor da secção de Economia, João Silvestre. Olá João, obrigada por te juntares a nós. Olá Teresa, bom dia. Antes de passarmos às questões, vamos ouvir António Costa em entrevista à CNN Portugal, onde anuncia que o Estado terá excedente orçamental este ano, mas não estão garantidas descidas nas taxas de IRS. Nós este ano vamos ter um novo excedente orçamental e esse saldo positivo foi adotado, apesar de termos menos 1.000 milhões de euros de IRS. Temos adotado a taxa zero do IVA para um conjunto de bens alimentares. Podemos esperar uma redução das taxas, é isso? Primeiro, o Estado não dá. O Estado não dá nada. O Estado redistribui aquilo que obtém. E essa redistribuição não vai ser em moldes diferentes daquele que já estava previsto no programa de estabilidade? Desde 2016. As pessoas, Sr. Primeiro-Ministro, precisam de saber com o que contam, não é? Estamos neste momento, como é sabido, a negociar em sede de concertação social uma atualização do acordo de rendimentos que foi assinado no ano passado e seguramente nessa negociação, essa negociação terá também reflexos naquilo que será as medidas em matéria de IRS. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. João, sabemos que haverá aumentos para a função pública e uma atualização nas pensões de 2024. Os funcionários públicos terão um aumento de 3,6% no início do ano e mais tarde um intercalar de 1%. Mas nas pensões, João, do que é que se trata esta atualização? Bem, as pensões, aquilo que o Primeiro-Ministro disse, e disse-o novamente esta semana na entrevista à CNN, é que vai ser aplicada a fórmula de atualização das pensões que tem a ver com aquilo que é o andamento da economia e com a taxa de inflação. Se nos recordarmos, o ano passado, portanto, há um ano, na atualização para 2023, o que acontecia era que o Governo arranjou um truque, uma forma diferente de fazer a atualização, pagou meia pensão aos pensionistas, que no fundo seria metade do aumento que corresponderia àquilo que era o aumento, e depois Exato. Já fez um aumento de metade do que seria a taxa, 13 e qualquer coisa por cento. Depois, a meio do ano, nivelou as pensões, a meio deste ano, nivelou as pensões para aquilo que seria a aplicação da taxa de atualização pela regra legal, e portanto chegamos ao fim do ano com a aplicação da regra. Aquilo que o Primeiro-Ministro diz é para o ano vamos ter essa atualização segundo a regra, que nem sempre foi verdade no passado, e que António Costa garante que vai acontecer. O que significará que vai ser em linha com a inflação, em função daquilo que é o andamento do PIB e aquilo que é o andamento da própria inflação, pois depende do nível da pensão. Genericamente falando, estamos a falar de uma atualização de pensões acima de 6%. Para depois gradualmente menor em função daquilo que é o nível de pensão. Claro. Como ouvimos no seu inicial, não estão garantidas descidas nas taxas de IRS, mas já se falou numa redução progressiva dessas mesmas taxas. O que é que poderá acontecer? Bem, a questão do IRS diria eu, pelo menos para mim, é a grande expectativa, aquilo que é... Sim, é um dos temas que tem sido mais que vai falado. Ser, que é mais relevante saber deste orçamento, no fundo é isso, ou seja, os orçamentos têm sempre mais ou menos a mesma estrutura. Tem um cenário para o crescimento da economia, tem as contas gerais, tem como é que os vários ministérios vão ter o seu, quanto é que vão ter para gastar, mas depois este ano, e depois tem sempre algumas alterações de fundo, e esta é aquela mais esperada, que já foi anunciada, ou seja, já se sabe que o ponto de partida é haver uma redução no IRS à volta de 500 milhões de euros no próximo ano, e depois gradualmente vai ter um efeito que poderá chegar a 2.000 daqui a 4 anos. Agora, não se sabe como. E portanto a questão é perceber como é que se vai reduzir o IRS e como é que essa alteração que houver se repercute nos vários tipos de pessoas. Porque há várias maneiras de reduzir o IRS. E o Primeiro-Ministro, na entrevista que dá, deixa um bocadinho em aberto tudo. Porque diz, como dizias, que não vai mexer não garante que mexa nas taxas, mas há várias formas diferentes de fazer baixar o IRS sem mexer nas taxas. E quais é que são?
há muitas formas, ou seja, há desde logo uma coisa que é o mínimo de existência, quer dizer, até determinado patamar não paga IRS. Se eu tirar esse patamar a toda a gente paga menos IRS do que pagaria se esse patamar se mantivesse inalterado. Depois há as deduções de despesas várias de saúde, educação, etc., que para algumas classes de rendimentos, nomeadamente as mais altas, pode ter vantagens. E depois há a questão dos escalões. Porque as taxas são as taxas que incidem sobre cada intervalo de rendimentos. O que significa que eu posso não mexer na taxa, mas se é que um intervalo que pagava, por hipótese, a taxa de 15% passa de um patamar para um patamar mais alto, significa que quem pagava uma taxa maior no intervalo de cima passa a pagar um bocadinho do intervalo de baixo. Ou seja, na prática, a taxa que paga diminui sem eu de facto mexer as taxas. Portanto, isto no fundo é uma não resposta do Primeiro-Ministro. Como é que eu interpreto isso? É que, na verdade, já houve sinais de que a descida de IRS no próximo ano pode ser mais generosa do que aquilo que se esperava há uns meses. E provavelmente o desenho dessa forma de ser generoso está a ser... ainda não está fechado. Portanto, para mim já dei uma resposta final, até porque há aqui uma questão que está sempre, quando nós falamos de IRS, que é a questão da equidade. Que é como é que nós repartimos os esforços, mas também como é que nós repartimos os ganhos entre as pessoas que precisam mais e que precisam menos. E o IRS tem um problema desde logo, que há muita gente que não paga IRS. Portanto, se o governo baixar o IRS, não está a beneficiar nunca as pessoas que não o pagam, que são tipicamente aquelas que têm menores rendimentos. Se a declaração de rendimentos for correta, e às vezes não é, mas vamos aceitar isso como boa, aquilo que é a declaração de rendimentos, e portanto está a beneficiar, simplificando, os níveis mais altos de rendimento e não os mais baixos. E depois, se fizer uma medida, por exemplo, como eu estava a dizer, aquela de reduzir o mínimo de aumentar o mínimo de existência, o que significa que todas as pessoas vão beneficiar. E, portanto, quer o mais rico, quer o mais pobre, dos que pagam IRS vão ter benefício. Portanto, como é que isso é desenhado não se sabe. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, é um dos temas de disputa. Maior disputa. Porque temos o PSD, que jogou uma cartada mais alta, que queria já este ano fazer uma descida de IRS de 1.200 milhões de euros com efeitos imediatos. E, portanto, é uma coisa que normalmente não acontece. Não há alterações, em princípio, de IRS a meio do ano. Alguns justamente, mas desta dimensão não é habitual. E que o governo contrapõe com uma coisa um pouco mais contida. Isso tem a ver com aquilo que são os seus objetivos orçamentais e a dívida pública. E o IRS jovem também vai ser mais abrangente, pelo menos é dessa questão que se tem falado. Sim, o IRS jovem é uma das partes desta descida. Portanto, além da questão das taxas que falávamos, a própria questão do IRS jovem é, no fundo, alargar aquilo que é o benefício para os jovens até aos 35 anos, que têm isenção no primeiro ano, depois vão pagar 75%, ou vão ter 75% de isenção, e assim sucessivamente até desaparecer. E entrará neste valor. Mas também há outras propostas para reforçar o IRS jovem. Portanto, até aí pode haver algumas mudanças, sendo que daquilo que me parece, admito que o governo vá mais longe do que os 500 milhões de euros, por exemplo, 600, 700... algo desse género, mas não esperaria uma loucura de grandes despesas nesta altura, quando a economia está a desacelerar, quando os juros estão a subir e quando a dívida pública, embora a descer rapidamente, e Portugal foi dos países, dizia uma agência de rating esta semana, que Portugal foi o país soberano, o país com dívida soberana, cuja dívida soberana mais desceu em percentagem do PIB, entre aqueles que têm rating A, portanto é um caso de estudo para as pessoas do rating, e por isso tivemos uma subida de rating. Portanto, com estas condicionantes todas, não me parece que o governo vá muito longe, ainda que possa ser um bocadinho mais daquilo que já anunciou. João, o orçamento do Estado para 2024 será o primeiro orçamento em muitos anos a não ter cativações. Para esclarecermos quem nos está a ouvir, o que são cativações e qual pode ser o resultado da medida? Eu acho que isso também, lá está, o efeito prático é preciso ver exatamente como é que a coisa vai ser feita, e não sei dizer, até porque não há orçamento ainda. Não? Agora, aquilo parece-me que é um bocadinho o governo a ir atrás daquilo que é a caricatura também da oposição. A oposição tem acusado este governo, os vários governos do PS, com vários ministros das Finanças, de usar as cativações e cativa tudo e no fundo travar aquilo que é a despesa. E é verdade que o governo tem travado a despesa e por isso tem conseguido resultados orçamentais desde 2016 melhores do que aquilo que previa inicialmente, em termos de déficit. Mas depois o efeito prático é uma série de despesas que não acontecem e ficaram abaixo daquilo que estava orçamentado. As cativações são só uma parte do problema. As cativações são as despesas cuja execução necessita que haja autorização prévia do Ministério das Finanças. Por exemplo, há uma despesa do Ministério da Saúde que o Ministério da Saúde só pode gastar se antes tiver um ok das finanças. Normalmente, por regra, atrasa e demora. Isso deixa de acontecer. O problema qual é que é? Que muitas das coisas que se diz que não se gastou por causa de cativações não teve nada a ver com cativações. Os investimentos públicos dependem da autorização das finanças, muitas vezes, e não têm a ver com cativações. A execução dos fundos europeus não tem cativações, mas há uma série de processos que podem ser mais lentos ou mais rápidos. Estamos a ver agora o PRR mais lento, que não tem a ver com cativações.
Os aumentos de capital nas empresas públicas, por exemplo, é preciso injetar capital na CP ou na TAP. A TAP é um mau exemplo, se calhar, porque teve uma injeção muito grande por outras razões. Mas é preciso injetar capital numa empresa pública. Essa injeção de capital tem a das finanças. Por regra, até normalmente as empresas públicas têm uma dupla tutela, que é a tutela setorial, transportes, por exemplo, se fosse a CP, e a financeira, que é das finanças. Portanto, na prática, o Ministro das Finanças ficará com N instrumentos para continuar a travar a despesa se quiser, dizendo que deixou de travar a despesa porque acabou com as cativações, que era só uma pequena parte do problema. Mas culpa disto também é de quem do outro lado andou durante 5 ou 6 anos a dizer que o problema era das cativações. Quando, na verdade, uma parte pequena sim, mas havia muito mais do que isso, que nós sabemos, contratações, investimentos de uma série de coisas, ou seja, há uma série de decisões que se vão para lá das cativações. Sim, era uma das medidas mais criticadas pela oposição e que, em princípio, veremos agora neste Orçamento do Estado. Também já são conhecidas algumas medidas na habitação. O Governo quer aumentar a dedução das rendas no IRS e o acesso à bonificação dos juros será também alargado. Mas queria utilizar o tempo que nos resta, João, para te perguntar o que tem sido mais criticado pela oposição e quais é que têm sido as principais alternativas que têm proposto. Bem, aquilo que se tem visto da oposição em geral, e aqui podemos juntar quer a oposição à esquerda, quer o próprio PSD, que tem feito declarações, não diria iguais, mas com algumas semelhanças, é a ideia de que o Governo está a ser mais... Está obcecado com o déficit, que é uma discussão relativamente nova, Teresa, e o João que está aqui a ouvir também é relativamente novo, mas que era uma discussão que vem do tempo de Manuela Ferreira Leite nas finanças, que foi mais ou menos há 20 anos. E que é a ideia de que o Governo está a ir mais longe do que precisava de ir. Ou seja, Portugal tem uma dívida elevada, isso todos reconhecem, tem que conter o déficit para a dívida poder baixar, isso é mais ou menos consensual entre os vários partidos. Agora, o que acusa é o Ministro das Finanças, este e os anteriores, e aí entrava a história das cativações, de irem para lá daquilo que é necessário. E os números que há agora, as estimativas que há, e o próprio Primeiro-Ministro já garantiu isso também, é que até ao final do ano as contas estão a correr melhor do que se esperava e, portanto, vai haver excedente orçamental. Exato. E o objetivo inicial do Governo era ter um déficit de 0,4. Tiveram um excedente de 0,1, estamos a falar de meio ponto a mais meio ponto são mais ou menos 1.000 milhões de euros, qualquer coisa como isso. E, portanto, quem critica na oposição diz assim: tudo bem, controlem os déficits, até podem concordar com isso, mas não vão para lá disso e, portanto, havia aqui margem para fazer alguma coisa. E a discussão está um bocadinho aí. E para o próximo ano, o ponto também vai entrar novamente isso, ou seja, quando o orçamento começar a ser discutido, nós não sabemos qual é o déficit, eu pelo menos não sei qual é, o Ministro das Finanças terá uma ideia e o Primeiro-Ministro qual é que lá vai pôr, mas será, em princípio, um déficit e será, em princípio, um valor que não será muito diferente daquilo que estava este ano. Entre a volta de meio ponto percentual negativo, 1 ponto no máximo, acho que até um pouco menos. E, portanto, será sempre pouco para quem acha que o Governo devia fazer mais e gastar mais numa altura que a economia está a desacelerar, não está em recessão, mas está a desacelerar, em economias europeias como a alemã estão em recessão, em que o desemprego cresce muito devagarinho, mas está a crescer e que há necessidade de apoio a uma série de coisas, desde das rendas, a aplicação dos juros, etc. E, portanto, a discussão está um bocadinho aí, sendo que o Governo e este Ministro das Finanças seguiu a tradição dos seus antecessores, quer João Leão, quer Mário Centeno, que é dizer, nós temos uma dívida gigante, temos que abaixar e, portanto, o controle das contas é fundamental. E por isso é que eu dizia há pouco, acho pouco provável que vá muito além no IRS aquilo que já foi, sendo que às vezes até pode ir mais no IRS, não deixa de ir noutro sítio. Portanto, eu tivesse que apostar um déficit para o próximo ano assim, e isto é arriscado, como é óbvio, qualquer coisa à volta de meio ponto do PIB e não muito mais do que isso. Patrões e sindicatos também já se reuniram com o Governo para apresentarem as suas propostas. Entre as medidas dos patrões, vamos passar aqui um bocadinho em revista. Estão a redução dos custos do trabalho, várias medidas de alívio fiscal, mas também de incentivo às empresas. Os sindicatos pedem, por exemplo, aumentos salariais em 15% e apresentam medidas de combate à precariedade. A expectativa de sindicatos, empresas e patrões poderá vir a corresponder à realidade de António Costa? Se tivesse de dizer assim, eu digo que a maior parte das coisas que pedem, provavelmente não. Algumas daquelas que pedem terão, se não tudo, alguma parte daquilo que pedem. Ou seja, o Governo de facto está, por exemplo, há medidas a pedir alívios fiscais no IRS que vão acontecer, mas provavelmente não tanto como as pessoas que as defendem gostariam. Há medidas para o IRS jovem, há alguns apoios. O alívio para os jovens no IRS tem a ver com contratação, no fundo, tem a ver com a entrada no mercado de trabalho e poderem ter... Também há uma grande preocupação de medidas para manter os jovens em Portugal por parte dos sindicatos. Exatamente, ou seja, isso é um dos problemas. E isso, uma coisa que preocupa as empresas é, por um lado, há trabalhadores qualificados e os jovens, em média, normalmente são qualificados e, portanto, há o risco de se irem embora. Baixar-lhes o IRS é uma forma das empresas, pagando menos, dar-lhes mais, se for caso disso, ou pagando o mesmo, dar-lhes mais. Certo.
e portanto facilita esse lado ali. Mas há também outra pressão que não, também sobre os jovens, e não só, mas também sobre os jovens, estes mais qualificados que podem mais facilmente emigrar, que é a questão da inflação. Ou seja, as empresas estão numa situação em que, com a pressão inflacionista que existe, há do lado dos trabalhadores pressão para que haja aumentos salariais que compensem essa subida da inflação. E quando nós vemos muitas empresas a queixar-se do peso que os impostos têm ou da segurança social têm nos salários, é porque percebem que precisam de pagar mais, talvez não possam ou não queiram, ou as duas misturadas, pagar mais, e estão a tentar que de alguma forma esse pagamento a mais seja aliviado, porque percebem que se não o fizerem podem perder aquele trabalhador ou para um concorrente, se puder pagar, ou até para fora de Portugal, ou então para fora de Portugal trabalhando a partir de cá. Portanto, há aqui umas várias a questão do trabalho remoto em trabalho muito qualificado tem esta dificuldade crescida, que é o trabalhador não precisa de emigrar, basta simplesmente trabalhar do mesmo sítio onde está, às vezes que é remoto também, para uma empresa internacional, com as vantagens que isso possa ter. E portanto, muitos dos pedidos que há do lado dos trabalhadores dos sindicatos é a ideia de que de facto querem ter maior rendimento líquido e pagar menos impostos. Isso é normal. Do lado das empresas há essa preocupação precisamente porque percebem que para conseguirem ter aumentos iguais podiam fazê-lo pagando menos e gastando menos. E quer essa compensação, embora o governo tenha pouca abertura para isso, tirando aquilo que se sabe até agora do IRS jovem. Portanto, havia aquela ideia da CIP do 15º mês isento de IRS, e uma série de medidas também por exemplo, da CIP que tinha a ver com aumentos isentos de segurança social. Havia ali uma série de mecanismos, mas o governo, até que se saiba, até agora não está muito aberto a isso, e portanto no essencial o que vamos ter é a tal descida de IRS, com foco nos jovens, mas não só, um pouco mais alargado. João, muito obrigada. O Orçamento do Estado para 2024 vai ter votação final global na Assembleia da República em 29 de novembro. Até lá, iremos certamente acompanhar o debate do documento. Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 1992, o ano em que a SIC chegou e mudou a informação em Portugal. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e a si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.